Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast. O podcast da Rede Super de Televisão, o Pode Crer. E você é muito bem-vindo, juntamente com a sua família. Queremos que hoje o nosso programa seja uma extensão da sua casa, se você permitir, e nós permitimos que aqui seja uma extensão também. Então, você é muito bem-vindo e você é o nosso convidado especial. E por falar em convidado especial, nós estamos aqui com um convidado especialíssimo. Ele que já é figura constante aqui no nosso programa, é da nossa Igreja Batista da Lagoinha. Eu quero que você seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor. É uma alegria poder aqui ter esse tempo de bate-papo, né? E poder colaborar aí com os assuntos que nós vamos falar aqui, né? Maravilha, Ronaldo Júnior. Ronaldo Júnior. Teólogo. Sim, estamos aí. Com muito orgulho? Com muito orgulho. Gosto dessa área. Gosto de estudar teologia. Gosto de estudar teologia. Teologia e direito. Amo as duas áreas. Teologia e direito. E como anda junto as duas áreas, né? São. E os grandes teólogos foram tanto formados em direito, ou foram advogados, né? Foram pessoas versadas, letradas na área jurídica e também foram teólogos. Sim. Os grandes teólogos que a gente conhece aí, tanto da patrística quanto da Idade Média, tem essa característica aí. Eu não estou aos pés deles, né? Não tenho os predicados deles, mas assim, estou aí tentando contribuir também, né, um pouquinho. Não, imagino. Você é uma pessoa muito generosa, por isso você fala isso. Eu sei da sua competência, da sua importância dentro da igreja. Obrigado. Mas a gente observando a história, a gente vê assim que o direito, ele andou muito junto com a teologia. Sim. Na Bíblia, né? Sim. A gente vê por Paulo, por exemplo, o julgamento de Paulo. Né? A própria concepção de salvação, ela envolve um aspecto jurídico. Quando a gente vai falar sobre nós somos justificados por Deus, e aí a gente entende no texto bíblico que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, é uma sentença declaratória que o Senhor já está nos dando, que sobre mim, sobre a vida do pastor, nenhuma condenação há mais. Então, esse aspecto jurídico, esse aspecto legal do Antigo Testamento, da lei civil do Antigo Testamento, isso é muito carregado daquilo que a gente hoje tem como legado aí desse tempo e dessa construção, né, jurídica e histórica. E é tão verdade isso, né? Que Deus é o nosso juiz. Sim. Né? E um dos nomes de Jesus é advogado. Advogado fiel. Né? Então, assim, cruzar mais direito e teologia do que isso é impossível. É verdade. É impossível, né? É fantástico. Meu irmão, queria que você contasse um pouco. Hoje nós sabemos que você é teólogo, você é policial também. Sim. Mas eu queria saber, assim, lá do início, de onde veio essa paixão por teologia, da sua conversão? Você já nasceu num lar cristão, já nasceu num lar onde as pessoas te levavam para a igreja, ou você foi depois? Como que foi a sua história? Tá certo. As pessoas, elas olham para mim e falam assim, tem um aspecto assim, bem gentil, mas não foi bem assim sempre, não. A adolescência eu tive muitos problemas. Eu era uma pessoa que envolvia com bebida, com droga, com brigas, então, inclusive de gangues mesmo. Então, eu tive muitos problemas na adolescência. Eu conheci o Senhor por volta dos 21, 22 anos, logo quando eu estava entrando na polícia. E ali na polícia passei por situações difíceis, né? A gente tem uma cosmovisão totalmente transformada depois que a gente entra lá, principalmente quando você entra novo. E isso me ajudou, porque olhar para toda a mazela humana, olhar para a verdadeira antropologia bíblica e humana, que a gente consegue ver palpável, e ver a vileza do coração do homem, a maldade do coração do homem, faz a gente refletir sobre nós mesmos. E eu reparei que eu era assim também. Meu coração era inclinado para o mal. As coisas que eu fazia, eu era exatamente contrárias àquilo que Deus queria. As coisas que eu fazia era exatamente contrária, ou estava numa posição exatamente de inimizade de Deus. Então, eu tive uma oportunidade de ir no encontro com Deus. Lá no encontro com Deus, eu ouvi a pregação de Peniel. E ali, a gente sabe, né, Jacó lutando com o anjo do Senhor. E essa pregação foi muito impactante para mim. Essa pregação, ela foi impactante. Eu lembro que... Isso com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Eu lembro que
quando eu entrei no ônibus para ir, eu não estava conseguindo falar de tão bêbado e drogado que eu estava. Olha só. E eu tive essa oportunidade de ir no encontro com Deus e ouvir essa pregação e fui totalmente transformado. Mas como que vai num encontro assim? Alguém te levou, era amigo, você estava com compromisso, porque... Deus enviou uma princesa para mim, a minha esposa. Minha esposa, ela, além de uma mulher de intercessão, é discipuladora, né? Ela me conduziu até a igreja, ela me convidou para vir para a igreja antes da gente casar. Então, nesse tempo aí de namoro, ela me ensinou muitas coisas e eu tenho a agradecer demais a ela, porque ela falou assim, não, vai no encontro com Deus, lá você vai ser transformado, você vai gostar, você vai ter, de fato, um impacto do que é ter um encontro com o Senhor e experimentar essa graça. Porque antes a gente... que nem Jó, né? Antes a gente conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu sempre ouvi falar. Sim. O Senhor fez maravilhas na vida de determinadas pessoas, o Senhor fez maravilhas na vida de determinadas outras pessoas. Mas e sobre mim? Será que eu tinha experimentado isso? Não tinha experimentado isso. Então, quando eu tive esse encontro com o Senhor ali e eu fui transformado, eu lembro ainda os pastores que estavam ali, eu falei assim, a partir de agora, a minha vida é de Cristo. Não vivo mais para mim, reconheci que eu sou um pecador e que eu preciso da graça de Cristo. Aí eu entendi de fato toda essa realidade de um coração no estado de inimizade mesmo com Deus, né? Como a Bíblia fala, uma das concepções de pecado é um homem com um punho fechado contra Deus, né? Então, assim, no estado de inimizade. E é interessante porque, ao longo disso, eu fui estudando, né? E depois a gente vai até entrar nesse ponto, estudando um pouco teologia, me aprofundei um pouco em teologia. E eu gosto muito de um teólogo que chama Agostinho. E algo que me chama a atenção na vida de Agostinho é que ele faz algo... No livro das Confissões, ele traz alguns exemplos, né? Mas ele faz algo que depois ele faz uma reflexão. Ele está na praia, junto com os amigos, e ele vai ver um pomar e ele rouba ali uma maçã. Depois ele vai refletir assim, por que eu roubei essa maçã? Na minha casa tem maçãs mais bonitas que essa. Eu poderia ter acesso a situações melhores do que essa. Então, ele começa a analisar o próprio coração e ver que o problema não era o agir. O problema estava dentro. O problema estava intrínseco no próprio coração dele. Ele até tem uma frase muito famosa. Ele fala assim, olha, não é que eu não quero pecar. Eu não quero querer pecar. Não é assim, eu não quero fazer a situação, eu não quero querer, e o problema é que a gente quer muitas vezes. E o Agostinho, ele teve esse papel fundamental assim, de elucidação em relação ao coração humano, com essas reflexões. Tem outras reflexões também que ele traz sobre a busca do ser humano em relação a Deus, enquanto o ser humano ele não encontra o Senhor, ele anda com o coração angustiado, né? Anda triste. Eu andava assim. Eu estava lá nas baladas, né? Que era pop rock, Axé Brasil, aquelas festas todas. Que nem existem mais. Que nem existem mais. Estava lá naquelas baladas e brigando, bebendo e fazendo, acontecendo, né? De certa forma... usando meu corpo de maneira indevida, né, com mulheres. Então, eu, quando tive essa oportunidade de enxergar isso, eu percebi que a vida não tinha, ali, aquela situação não tinha valor. Essas situações são secundárias e são prazeres que são momentâneos, que isso não vai, não tem um peso que é aquele peso de glória que a gente sabe da eternidade, que hoje, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente tem essa convicção de que aquilo que a gente faz no Senhor tem um peso de glória eterna, né? De fruto eterno. Então, minha conversão foi assim. Foi eu reconhecendo de fato que eu sou um pecador, miserável, como Jeremias fala, o coração totalmente corrupto, desesperadamente corrupto, mas que pela graça de Cristo foi alcançado. E agora, dia após dia, a gente vai sendo santificado, né? Vai sendo podado, vai sendo ali, o Senhor vai trabalhando nas questões do nosso coração. Cara, fantástico isso aí, porque Amém.
a gente ouviu um testemunho de alguém que reconhece, né? Não é sempre que a gente ouve falar isso. Olha, eu reconheço que eu era um pecador. De fato. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu ouvi falar que Jesus Cristo salva, eu ia ser livre do inferno, então eu quis ser livre do inferno e... Né? O perigo da pessoa querer ser salvo só por causa do medo do inferno, né? Exatamente. Mas a Bíblia, ela nos chama a reconhecer de fato os nossos pecados, nos arrepender, refletir sobre isso, olhar para a cruz de Cristo, pela obra dele ali, de ter cumprido toda a justiça do Senhor e toda a lei moral do Senhor em nosso lugar, né? Então, quando a gente olha para isso, o nosso coração é transformado de forma voluntária. Exatamente. E aí a gente começa a fazer assim, ou deixar de fazer determinadas situações, e fala assim, mas é porque o amor dele é enorme. Não é porque eu estou restringindo a bebida, ou restringindo cigarro, ou restringindo qualquer coisa. Eu faço isso porque teve uma pessoa que me amou de tal maneira que verteu o seu sangue na cruz por mim. Então é algo muito mais profundo do que as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas ser cristão, ser evangélico é muito difícil, porque não pode isso, não pode aquilo outro, mas é porque ela não tem essa compreensão, pastor. Eu vejo que muitas pessoas não têm essa compreensão do amor de Cristo, da entrega dele, do fato de ter Deus encarnado e ali ter se colocado numa posição de ser vilipendiado, de ser humilhado, de verter o seu sangue na cruz por nós. E quando você reconhece o valor daquilo que ele fez por nós, como Romanos capítulo 5 fala, ainda éramos fracos, ímpios, inimigos, pecadores, e ele morreu por nós, ele entregou a vida dele por nós. E quando a gente reconhece isso, a gente fala assim, olha, eu desejo fazer agora as coisas que são próprias do Senhor, né? Cumprir a lei moral dele, né? É lógico que é uma tentativa, né? Diária, a gente tenta servir ao Senhor de glória em glória. Eu desejo fazer isso pelo mero amor dele, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu sei que eu fui salvo, então não preciso ter medo de ir para o inferno. Eu sei em quem eu tenho crido, nas mãos do bom pastor ninguém pode me arrebatar, então eu faço por amor. A perspectiva é totalmente outra. Olha, o que você está falando aí, Jesus é incomparável, né? Então acho que não se compara Jesus com nada. Sim. Jesus falou através de parábolas, mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente quer falar através de parábolas, para a gente não comparar Jesus com qualquer outra coisa, para dar um exemplo, né? Mas comparando as coisas que as pessoas falam, que você citou aí, por exemplo, mas é muito difícil ser crente, ser evangélico, porque eu não posso isso, não posso aquilo, aí eu não posso beber mais, aí eu não posso fazer isso e tal. Bom, quando a gente vai num médico, o número de restrição que o médico coloca na gente sem dúvida. É 10 vezes mais do que na igreja. Sem dúvida. E a gente continua indo no médico. É verdade. Né? A gente continua indo no médico. O médico pega os nossos exames e fala assim, você vai cortar isso, bebida alcoólica nem pensar, Exatamente. Você tem que cortar cigarros, você tem que começar a fazer caminhadas, você tem que começar a fazer isso, tem que começar a fazer aquilo. É uma lista de coisas. Sem dúvida. Né? Você vai lá para olhar a unha e ele te passa um monte de coisa que você tem que fazer. E não se tem essa crítica, lógico que não. Ele é um médico, ele é uma autoridade e ele está falando para o seu bem. Então eu costumo dizer assim, tudo que tem na Bíblia que a gente supõe que seja negativo, no sentido de não fazer, se a gente analisar friamente, é porque a gente sempre olha, as pessoas sempre olham com uma ótica já negativa do negócio, não posso fazer. Mas se a gente analisar, é bom pra gente. Sem dúvida. Né? Todas as proibições de Jesus é boa pra gente. Não é o plano dele um casamento disfuncional, por isso não adulterarás. Né? Exatamente. É um casamento onde que é destruído ali por causa de uma quebra de aliança. Eu já tive a oportunidade, pastor, de conversar com pessoas que adulteraram, sabe? E também de pessoas que tiveram vida promíscua. E perguntei para elas assim, foi quase que uma mini pesquisa que eu fiz com algumas pessoas. Falei assim, olha, depois do seu ato carnal que você teve ali com aquela pessoa, você se sentiu bem? Você se sentiu assim vitorioso? Falou, foi massa demais, consegui pegar essa mulher aqui. Unanimidade. Todos falaram assim, cara, quando eu terminei,
A última coisa que eu queria ver era aquela mulher. Era desprezo, a última coisa que eu queria ver era a última coisa que eu queria era estar ali. Eu tinha um arrependimento assim enorme. Só que eu continuava fazendo, porque lógico, a pessoa está no ciclo do pecado. Né? Um abismo vai chamar continuava fazendo. Nunca ninguém encheu a cara de bebida, passou a noite bebendo até cair, e no outro dia levantou bem, levantou disposto, levantou falando assim, rapaz, ontem eu enchi a cara de bebida e hoje eu tô legal, tô ótimo, tô muito bem hoje. Ninguém, muito pelo contrário, a pessoa levanta sempre com aquele discurso assim, ai, nunca mais eu vou beber. Nossa, eu não quero beber nunca mais. Depois, por que ela volta a beber? Porque ela está presa num vício, presa num sistema, preso em amizades que exigem isso dela. Né? Tem pessoas que nem gostam de bebida alcoólica, mas bebem por causa do social. Por causa da influência, né? Por causa de influência. Então, as coisas que Jesus, vamos botar assim, são proibitivas, ela é para o nosso bem. É para o nosso bem-estar, para o nosso bem familiar, para o nosso bem social, para o nosso bem celestial. Concordo plenamente. Né? Concordo plenamente. Agora, pastor, me jogaram uma coisa aqui para perguntar para o senhor, então, vamos lá. Que eu não domino muito do assunto. Então, eu queria deixar o senhor falar, porque o senhor domina, né? A fé reformada, qual a importância dela no século XXI? Como os pais da igreja contribuíram para que ela se propagasse? Qual que é essa importância hoje? Tá certo. Então, só para entrarmos nesse assunto e podermos trazer um pano de fundo para o nosso ouvinte e nesse bate-papo, primeiro a gente tem que entender qual é a realidade do nosso Estado, né? O status quo da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que ela é relativista. Não existe mais um valor absoluto. E quando eles falam que é até uma contradição, né? Eles falam assim, olha, não existe valor absoluto. Então, a própria afirmativa seria um valor absoluto. Mas eles não conseguem compreender sequer a incoerência da mente e das afirmações das pessoas, né? Os acadêmicos e da sociedade em si. A teologia reformada, ela busca, nessa perspectiva, alguns pontos nevrálgicos que vão trazer a centralidade de Cristo, a centralidade da pregação bíblica. Então, quando nós vamos falar sobre a teologia reformada, e principalmente num ambiente aí, vamos colocar assim, um ambiente evangelicalismo, que as pessoas, então, vamos lá, relativismo, as pessoas não têm mais valores absolutos, perdeu a ética, perdeu a moral, é uma sociedade perdida, não se leva em consideração que existe um Criador e que esse Criador exige também que a justiça dele seja exercida. Aqueles que creem em Cristo, a justiça é cumprida em Cristo, mas os demais ainda receberão o cálice da ira de Deus. Então, essa sociedade vive nessa realidade. Mas, dentro do evangelicalismo, a gente tem um problema também, porque muitas pessoas, elas preocupam, ou elas estão só correndo atrás de profetas, ou de palavras que vão trazer para ela ali um benefício momentâneo, físico, talvez ali uma cura, ou então uma prosperidade financeira. A teologia reformada ela vai trazer mais a centralidade daquilo que a reforma protestante trouxe, né, veio nos ensinar. Então, ela vai falar assim, olha, a Bíblia é suficiente. Em qual sentido que a Bíblia é suficiente? Se nós lermos as Escrituras, ela é suficiente para toda a nossa regra de fé e prática. Então, eu posso ler a Escritura e entender se eu posso casar, exemplo, né? O divórcio, o casamento o divórcio e novo casamento, né? Então, a própria Escritura vem revelar aspectos da vida social que nós precisamos, que nós podemos aqui nos achegar se eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão em relação a um casamento ou a um emprego. Eu lendo as Escrituras, pedindo ao Senhor que essa sabedoria me seja dada, a Escritura é suficiente para que eu tome essa decisão. Então, o pastor de caráter reformado, ele vai dar uma ênfase maior para a Escritura e deixar de lado um pouco a experiência pessoal. Então, assim, alguns, evidentemente, entendem pelo sensacionismo, né, que os dons ainda não estão vigentes ainda hoje, mas outros entendem que
a primazia deve ser a pregação fiel das Escrituras, até mesmo porque pela pregação fiel das Escrituras e mediante a atuação do Espírito Santo que a pessoa é convertida. É só assim que o Espírito Santo atua, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta eu fazer uma palestra coach e colocar o nome de Jesus lá no meio, sem falar da cruz de Cristo, sem falar da obra dele. Isso não vai gerar resultado de salvação eterna para a pessoa. Então, a pregação cristocêntrica, a pregação nesse sentido reformada, ela tem esse caráter, ela tem esse viés. Mas tem outros vieses também. Por exemplo, tem alguns teólogos aí que a gente chama de neocalvinistas. Esse nome ficou até um pouco complicado dentro da igreja, quando fala sobre Calvino, as pessoas ficam assim, mas isso aí é doutrina de predestinação e tal. E fica essa aflição aí no coração, sem sequer a pessoa entender. Mas alguns teólogos, por exemplo, Doiver, Abraham Kuyper, eles trabalharam o conceito de que nós, como agentes transformados por Cristo, nós também temos uma missão. Qual que é essa missão? É de agirmos em todas as esferas da sociedade. Agirmos de forma a reformar todas as esferas da sociedade. Então, se o relativismo fala que o belo é qualquer coisa, e a gente vê aí escândalos na televisão, quando a gente vê pessoas expondo criança à nudez, símbolos religiosos sendo afrontados, profanados. A teologia reformada ela vai falar assim, olha, nós temos uma missão de resgatar todas as esferas. Então, na arte, o que é belo? É aquilo que é a expressão da criação de Deus. Na política, o que é belo? É um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, de honestidade, onde que a corrupção não tem lugar, não tem vez. Então, em todas as áreas, na educação, eu preciso entender como que eu posso afirmar determinadas cosmovisões, e aí eu sempre falo que é muita incoerência um cristão ser marxista, e eu vou explicar, eu espero que você entenda com calma, né, ainda antes de eu explicar, porque Marx ele é o pai do materialismo histórico. Sim. Ou seja, o doutorado dele foi em Demócrito. O que é isso? Demócrito cria que nós somos apenas átomos em movimento. Ou seja, quando nós morrermos, nós vamos virar adubo para a planta e aí para o animal comer. Não tem vida futura. E aí um cristão, ele lê as Escrituras com esse viés, com esse paradigma, com esse referencial teórico, para pegar ali lutas de classes minoritárias, vai gerar diversos problemas em relação ao próprio entendimento bíblico daquilo que a palavra fala sobre pecado, sobre salvação, sobre a redenção, sobre a obra de Cristo, sobre os milagres, sobre tudo. Então, vamos só exemplificar para a pessoa que estão nos acompanhando aqui. Eles vão falar assim, olha, tendo essa leitura, né? Vamos colocar aqui uma igreja inclusiva, uma igreja que tem um viés mais da característica minimalista, ele vai falar assim, olha, primeiro, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela se torna a palavra de Deus. Isso chama teologia liberal ou neo-ortodoxia. Sendo assim, se ela não é a palavra de Deus, o conceito de pecado tem que ser redefinido. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vem contra a luta de classe deles. Então, aquilo que afronta a luta de classe de determinada área minoritária é pecado. O pecado não é a afronta da pessoa contra Deus. Não é os atos pecaminosos que ela tem contra o Senhor. Entende que muda a perspectiva numa leitura totalmente enviesada? E aí você vai falar assim, trazendo aqui um teólogo até católico, Leonardo Boff, ele vai falar assim, a salvação é boas obras. Não tem nada disso de novos céus e nova terra, um reino de paz, onde que o Senhor enxugará toda lágrima, onde não haverá mais dor, nem tristeza, onde que as aflições que nós vivemos aqui serão dissipadas. Não tem nada disso. Salvação é boas obras, nós vamos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais íntegra. Então, esvazia-se a cruz de Cristo, esvazia-se a obra redentiva de Cristo. Eles tiram, nesse sentido, né, a maravilha que é o próprio Deus ter encarnado
e morrido em nosso lugar, porque nós não conseguimos pagar a nossa dívida, para afirmar que o Jesus aí, histórico, ele é só também mais um militante dessa luta de classe. Sim. Aí são vários vieses que precisam ser ressignificados, eles acabam sendo ressignificados por essas pessoas. A teologia reformada vem trazer, e aí eu não vou desprezar também, evidentemente, os pentecostais, né? Também claro. Tem muito pentecostal sério. Nossa igreja, ela é pentecostal, ela é carismática, da terceira onda do pentecostalismo, os assembleianos, enfim, tem muitos pentecostais sérios que entendem que o homem peca contra Deus, que precisa de um Salvador, que ele está no estado de miséria, que ele precisa de reconhecer isso, porque senão, inevitavelmente, ele tem um destino. E esse destino não é o céu, esse destino Sim. é a condenação eterna. A pessoa precisa entender isso. E o teólogo reformado, a teologia reformada, ela vai trazer isso com mais ênfase, no sentido de que o mais importante não é necessariamente a prosperidade financeira. O mais importante não é necessariamente eu pregar ali sobre como você vai ser bem-sucedido, ainda que seja importante, dentro do seu lar. O mais importante é eu pregar Cristo e Cristo crucificado, porque é isso que nos conduz ao caminho de salvação. Então, outros vários pontos que a gente pode afirmar isso dentro da modernidade, pós-modernidade, né? Já na Europa é chamado de pós-cristianismo, né? São as dead churches, né? São igrejas já mortas que outrora os grandes avivalistas estiveram lá e hoje morreram por causa da teologia liberal. Algumas viraram até pub já. Né? Já viraram até pub, e exatamente por causa da teologia liberal. A teologia liberal ela contribuiu conosco no sentido de nós defendermos a nossa fé com mais afinco. Então, ela contribuiu no sentido de que os cristãos de verdade eles se levantam contra ela, afirmando que, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que Deus abriu o Mar Vermelho, de fato ele abriu o Mar Vermelho. Sim. Se a Bíblia diz que Maria foi concebida de maneira virginal, de fato ela foi concebida dessa maneira. Eles negam todas essas verdades. Eles negam todas essas verdades, inclusive a ressurreição de Cristo. E olha o problema que é negar a ressurreição de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã a nossa esperança, é vã as pessoas que morreram em vão. Exatamente. Porque morreram e tudo que aconteceu, né? Toda a história é em vão. Não tem esperança nenhuma. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a sua explicação ela não é boa não, ela é maravilhosa. Amém. Sabe, porque você fala de uma forma muito, muito clara, de fácil entendimento. Amém. Nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo comercial. Tá. E eu quero te fazer uma pergunta completamente fora disso aqui, só para a gente dar uma descontraída e a gente volta no assunto daí para a gente continuar. Não é segredo nenhum, você é policial e você hoje serve internamente na polícia, né? Mas um dia você já trabalhou na rua. Já. E eu queria te perguntar se teve algum momento que você teve que usar a sua fé na rua, falar assim, Senhor, hoje eu preciso do Senhor. Eu sei que todo dia você ia orar para sair de casa. Sim, só que naquele dia você fala assim, agora eu preciso dos seus anjos aqui. Mas você vai me responder daqui 1 minuto, depois dos nossos intervalos comerciais. A gente volta em 1 minuto, não sai daí não, que aqui está muito bom. Estamos de volta com o nosso podcast, Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão e batendo um papo super legal com o Ronaldo Júnior, que está dando uma aula para a gente aqui de teologia e de tudo mais. E eu fiz uma pergunta para ele aqui, porque ele é policial, hoje ele trabalha na parte interna da polícia, mas já trabalhou também na rua, e ele serve na igreja também, em tempo integral. É um cara, imagina o tempo desse homem, gente, para tirar, para vir aqui bater um papo com a gente. E eu perguntei se na época que ele trabalhava na rua, teve algum momento que ele saiu, mesmo ele fazendo aquela primeira oração para sair de casa, e ele teve que fazer uma segunda lá na rua, que ele se viu assim num momento difícil. Sem sombra de dúvida. Eu já enfrentei muitas situações difíceis. Eu sempre trabalhei no distrito, mas a gente era direcionado
a algumas atividades criminais específicas, né? Então, eu fiquei durante um tempo responsável por investigar tráfico de droga na região da Savassi. Tráfico de droga, roubo a banco, saidinha de banco, estelionato, golpe de bilhete premiado. Então, assim, todas essas modalidades... essas variáveis. Isso, exatamente. Essas variáveis, eu já tive a oportunidade de investigar e de reprimir, né? Até conduzir a pessoa à prisão. Mas já houveram situações muito difíceis, principalmente em relação a prender pessoas que estão envolvidas com tráfico de droga, de roubo a banco. Eu estava até conversando com você no bastidor, né, que eu prendi uma pessoa que roubava malote de dinheiro nos bancos. Depois eu encontrei com ela na igreja. Meu pai. Encontrei com ela lá sentadinha no banco lá. Mas eu e minha família já recebemos assim... foram centenas de ameaças de morte. Eu, minha esposa, os meus filhos, por consequência também, né? Situações difíceis, as quais a gente, numa incursão é aquele momento que nós estamos entrando, né, dentro da casa da pessoa para prendê-la, ela ali armada e é um momento de muita tensão, né? Se você não tiver preparo, tanto policial quanto também um preparo de uma frieza emocional também, você acaba matando a pessoa, que não é o caso da polícia. A Polícia Civil é a polícia que eu julgo, pelo menos a de Minas Gerais, uma polícia íntegra, uma polícia, a gloriosa polícia, né? A gente chama gloriosa polícia. Então é uma polícia que eu julgo que merece o destaque que tem, nacional, justamente por causa disso. Então, os policiais são, nesse sentido, eles são muito bem preparados, emocionalmente, em termos dessas situações. Mas teve situações assim, difíceis, as quais, assim, eu como sou mais alto, né, eu sempre tive que pular o muro, ou chutar a porta, eu que estava ali na frente, ali, né, o grandão, vai lá, grandão, chuta a porta. E você entrar numa casa sem saber o que você vai encontrar lá, e a gente já encontrou pessoas armadas, são situações as quais, se você não tiver a proteção do Senhor, se o Senhor não guardar a sua vida naquele momento ali, de fato você fica num estado de vulnerabilidade que você pode chegar a óbito ali, né? Muitos policiais que foram da minha turma é de 2008, já morreram, infelizmente, foram assassinados. Muitos passaram por outros tantos problemas psicológicos. A gente enfrenta tantas situações. E aí eu lembro, ainda na academia, eu peguei um dos casos daquele estuprador da região da Pampulha, aqui da UFMG. Sim. E aquele caso da mulher que foi estuprada com a criança no colo e ela estava em rigidez cadavélica. Autópsia, ver essas cenas, né, e ver também autópsias é muito... você muda a sua cosmovisão de vida, por isso que eu falo que eu com 22 anos, 23 anos, tendo contato com isso, você tem uma percepção de vida totalmente diferente. Como meu pai sempre foi um homem muito íntegro, muito reto e sempre me passou bons valores. Eu vi pessoas da idade dele cometendo crime e para mim era inconcebível. Eu falava assim, mas como pessoas da idade do meu pai cometendo crimes? E eu não tinha essa percepção, sabe? E foram situações difíceis que eu já enfrentei, mas hoje, assim, para honra e glória do Senhor, eu estou numa posição que é mais favorável para mim, né? Que é o plantão. Sim. Ali no plantão já participei de plantão recebendo preso, já trabalhei na rua investigando. Hoje eu estou num plantão que é um plantão patrimonial que a polícia tem, e eu trabalho no Detran também, fazendo análise de recursos de multa. Então é uma parte mais administrativa. Então, as pessoas que aí inclusive, são autuadas... vou te entregar a minha carteira de CNH aqui, você vê ela. As pessoas que são autuadas aí recorrem, passam ali pelos julgadores. Eu sou um desses julgadores aí que faz a análise técnica, né? Tanto material quanto formal. E você, como policial, eu sei que tem igreja que o policial, por exemplo, não pode servir em várias áreas da igreja, né? Você teve conflito quando você converteu? Não, pastor Márcio sempre me abraçou, sempre me impulsionou.
Se tem uma pessoa que sempre me impressionou, foi o pastor Márcio. O pastor Márcio, ele acreditou, o pastor Leandro também, minha esposa, o pastor Flavinho hoje, né? São pessoas que me impulsionam, falam assim, vai mais longe, o que você puder contribuir para o reino, que as pessoas sejam edificadas. Assim, eu dou graças a Deus pela nossa igreja, porque ela, de fato, é uma igreja que impulsiona a pessoa a crescer ministerialmente. Porque tem, de fato mesmo, muitas vezes a pessoa é tolhida de poder pregar, porque talvez vai pôr uma exposição ali de um ato de violência, né? Vamos pôr para uma comunidade que não é armamentista, né? Apesar de que eu entendo que o cristão ele pode ser armamentista, os puritanos eram armamentistas, eles estavam ali... Totalmente, eu também sou totalmente a favor do cristão ser armamentista. Os puritanos, eles, para defender o culto, no momento de culto, eles tinham que ficar na porta da igreja, porque os índios iam lá matar as pessoas no momento do culto. Então, eles tinham que ficar ali armados, de fato. Então, eu tenho essa perspectiva, eu sou armamentista, sou um policial, se tiver que agir de maneira incisiva, eu vou agir, eu ajo, né? Às vezes, mesmo na atividade administrativa, eu tenho que intervir, porque eu vejo algum crime, eu tenho que atuar, porque senão eu entro em prevaricação. E aí eu atuo já mais de forma incisiva. E aí as pessoas espantam, né? Porque eles pensam assim, pô, o cara tem uma cara de gentileza, né? Vamos falar assim, paga de gentileza, né? Realmente você tem um ar doce, assim, você não tem aquele ar de policial. Mas na hora que tem que agir mais incisivamente, a gente é treinado e a gente faz isso segundo aqueles atos progressivos que a polícia mesmo nos ensina, né? Primeiro a gente dá a ordem, depois a gente, na medida daquilo que vai ali discorrendo, a gente até uma intervenção, né? Mas uma pessoa do seu gabarito, do seu perfil, eu sei que sempre vai saber agir da melhor forma possível. Amém. Só a graça de Deus. Eu sei disso. Só a graça de Deus. Meu irmão, olha só, dentro desse outro assunto que nós estávamos falando, da reforma da igreja, né? Qual que é a importância e tudo mais. Eu queria saber de você, como que fica os jovens no meio disso aí? Porque isso, quando você fala assim, reforma da igreja, calvinismo e todas as outras coisas, não é uma coisa que chama a atenção do jovem. É verdade. Não é uma coisa que chama a atenção do jovem. Como que você acha que fica o jovem no meio de tudo isso aí? Qual que você acha, existe uma estratégia, uma importância? Você acha que o jovem precisa já aprender disso aí na adolescência ou não? Tem uma idade para a gente começar com esse assunto? Seria o que, se eu não me engano, você vai saber que agora foi Pedro ou Paulo que falou, estou dando para vocês leite primeiro. Paulo, né? Foi Paulo que falou, né? Eu entendo que nós devemos ensinar desde a tenridade. Eu pego meu filho de 11 anos, eu vou explicar para ele por que a sopa primordial não poderia gerar uma célula. A sopa primordial ela só continha aminoácidos, né? Que vem do processo evolutivo não guiado de Darwin, né? Então eu explico para ele cientificamente por que é inviável que essa teoria ela não pode ser de forma alguma comprovada e de forma alguma ratificada. Então, meu filho de 11 anos, meu filho de 4 anos, lógico que de 4 anos eu tenho uma linguagem diferente, eu tenho um filho de 18 anos, então eu tenho 3 filhos, né? Cada um eu trabalho numa perspectiva. Então, esse de 11 anos, eu sentei com ele já estuda biologia, já estuda química, então eu sentei com ele e falei assim, olha filho, aminoácido com aminoácido dá delta positivo. Isso na química é impossível que haja uma reação para que haja ali uma manifestação, uma gerência dos elementos para que haja ali uma transformação celular. E aí eu venho explicando para ele o criacionismo. Eu falo assim, olha, eu trabalho com TDI também, que é a Teoria do Design Inteligente. Inclusive, a gente tem um programa aqui na Rádio Super, às quintas-feiras, às 18 horas, que fala sobre isso, ciência e fé. Nós viemos, de fato, a genética já nos demonstra isso, que, de fato, nós viemos de uma ancestral comum, que é chamada Eva mitocondrial. Ela viveu cerca de 6 a 12 mil anos no norte da África. A genética fez a análise de várias pessoas de todos os continentes e já identificou que é uma ancestral comum,
que é a Eva mitocondrial, e há um ancestral comum, que é o Adão Y. Cientificamente, eles ainda usam os termos bíblicos, né? Os artigos científicos ainda usam esses termos. E corrobora com as escrituras. Então, é impossível que a gente tenha vindo de milhares de anos, por um processo evolutivo não guiado, conforme é alegado aí pelo darwinismo. O darwinismo, ele teve o seu palco durante 150 anos, 180 anos, mas já morreu. Essa teoria ela não se sustenta mais. Se você é um cientista sério, né? Se você é um cientista que quer colocar o seu coração também em bases que não quer lacrar, quer lacrar, não adianta. Eu enfrentei problemas também, aí só fazendo um adendo aqui, eu fiz o mestrado em Direito, e lá, quando a gente ia discutir sobre democracia, quando ia discutir sobre uma sociedade mais equânime, há muitos referenciais teóricos bons. Não existe só Marx, existe John Rawls, a própria perspectiva do Royal Kuiper, Abraham Kuyper, são estadistas, eram estadistas holandeses, né, esses dois últimos que eu falei, eram estadistas holandeses que tinham uma percepção de justiça distributiva de Aristóteles, que traz uma igualdade para a sociedade sem que você venha falar que é necessidade de uma luta de classe. Mas vamos voltar ao ponto que você me perguntou, que é o entretenimento na igreja para atrair os jovens. Eu entendo que o entretenimento ele atrai bodes, ele não atrai cristãos. É lógico que existe evangelismos criativos, que são meios aos quais o Senhor nos dá sabedoria para alcançar um público, para alcançar os jovens. Eu tenho que ter uma linguagem mais, a qual vai comunicar com o jovem a mensagem do Evangelho. E a gente tem isso muito bem no nosso legacy aqui na igreja. Eu vejo isso com muito louvor aqui na nossa igreja. Mas eu não entendo que é saudável para os jovens balada gospel, situações às quais ele vai querer comparar a igreja com aquilo que ele vivia no mundo. Porque se ele tem capacidade de estudar na escola química, física, biologia, os processos evolutistas e darwinistas, ele estuda Marx, ele estuda Hegel, ele estuda Kant, estuda tantas essas coisas. Por que ele não pode estudar uma teologia sólida, uma teologia bíblica? Por que ele não pode pegar referenciais sólidos, homens de Deus que fizeram diferença na fé cristã? Né? A gente vê aí os avivalistas aí, do século XVI, XVII, XVIII, na Europa, grandes homens de Deus que agora me fugiu o nome, mas que escreveram textos maravilhosos. Até os próprios reformadores, né? Lutero, Calvino, o John Hus, que veio antes de Lutero, o George Whitefield. Então, assim, pessoas que fizeram contribuições teológicas, que são saudáveis, pessoas que fizeram leitura das Escrituras conforme o texto fala para nós lermos o texto segundo aquilo que o autor quer comunicar, não segundo aquilo que a nossa mente quer comunicar. A gente não deve ler o texto querendo colocar o que nós pensamos a respeito do texto nele, mas, pelo contrário, a gente tem que extrair do texto aquilo que o autor quis comunicar. E eu creio que o jovem precisa ouvir isso. O jovem ele não pode pegar um texto assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Bem, pensar assim, de fato, essa é uma promessa do Senhor? Peraí. Esse texto é um texto histórico. Sim. Vamos analisar qual é o contexto histórico desse texto. O Senhor ele traz promessas. Eu não estou falando que ele não traz promessas, sim, tá, pastor? Ele traz promessas. A gente sabe que por meio da intercessão dos santos, da intercessão das pessoas que oram, o Senhor pode salvar toda a casa, de fato. O Senhor faz aliança com a pessoa e com consequência, eu creio que ele alcança os filhos dela também. Mas esse é um texto histórico. Ele não pode ser analisado como uma promessa que hoje eu criei, então toda a minha casa vai ser salva. Então, é necessário que o jovem já pegue o texto bíblico e leia o texto bíblico conforme o autor quer demonstrar.
Ali, me fugiu também, em Salmos, o texto fala assim, que a gente não passaria por situações de adversidade, quando a gente deposita a nossa fé no Senhor. Me fugiu aqui agora. O texto não está falando isso. O texto, ele fala... porque as pessoas usam esse texto, se eu não me engano é o Salmo 37, se eu não me engano. Deixa eu conferir? Posso conferir? Mas claro que sim. Deixa eu só conferir, que aí fica mais fácil de eu poder afirmar aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A pessoa fala assim, olha, eu adolescente, estou no auge da minha puberdade, né? do aflorescimento da atividade sexual, eu quero casar logo, então eu vou entregar meu caminho ao Senhor, vou confiar nele, ele vai me dar uma casa, ele vai me dar uma esposa, ele vai me dar situações, ele pode dar. Não estou falando que ele não pode dar, mas esse texto está falando sobre a justiça do Senhor. Se nós terminarmos de ler o texto, nós vamos ver que ele está falando assim, olha, você está olhando para o ímpio, você está vendo as situações tristes, o texto aqui está falando assim, ó, você tem que crer no Senhor nosso Deus, o mais ele vai fazer, ele vai trazer justiça sobre essas pessoas, ele vai trazer justiça sobre a sua vida. O Salmo 73 é a mesma coisa, enquanto os meus olhos estavam no pecador, no ímpio, meus pés quase se resvalaram. O Salmo 73 fala isso. Então, é necessário que a gente comunique aquilo que o texto bíblico quer falar. E o jovem precisa ouvir isso, porque senão ele constrói fábulas na mente dele desde jovem. Aí vira o tal do texto sem contexto, vira pretexto. Sem contexto, vira pretexto. Isso é um perigo para os adultos, mas é um perigo também para os jovens. Muitas vezes porque ficam anos e anos e anos esperando as promessas de uma casa, de uma estabilidade financeira, para aí sim casar. A Escritura fala para nós dependermos do Senhor em todas as coisas. Então, verdade. assim, não é dar um passo no escuro, não creio que nós devemos fazer isso, mas se nós temos na parte do Senhor a confiança de que Ele alimenta os pássaros nos céus, se nós temos a confiança de que Ele veste todas as a obra da criação dele, por que a gente não vai ter confiança de que ele vai prover o nosso casamento também o recurso necessário para que a gente seja, no casamento a gente tenha condições de gerir a nossa família? Eu e minha esposa começamos sem nada, eu tinha uma moto, e aí a gente foi aos poucos. Não acho que é o meio mais saudável, mas a gente morou na casa dos pais, depois a gente foi construindo e conseguiu adquirir alguma coisa, eu comecei a ganhar mais, minha esposa trabalhando, e então a gente foi evoluindo aos poucos, sem ter uma perspectiva equivocada. De que tinha uma promessa. De que tinha uma promessa. Uma falsa promessa. Eu costumo falar algumas coisas, pastor, nesse sentido que o senhor está dizendo. Assim, isso é um perigo. Isso aí, né? A gente dá uma falsa esperança para a pessoa dentro de um versículo, sem explicar o contexto disso aí. Por exemplo, será salvo tu e tua casa, né? Tem um contexto disso aí. Exatamente. Que ele explicou ali. Ele está falando, ó, se vocês não querem esse evangelho, eu quero, eu vou fazer e tal. Agora, tem um outro momento mais perigoso, que são versículos criados que não estão na Bíblia. Verdade. Né? E as pessoas estão usando. Faça a sua parte. Né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, isso é aos montes. Acho que isso é do seu Madruga. Isso é aos montes, a gente encontra. Né? Tem muita coisa. Eu lembro que quando eu era adolescente, logo que eu converti, uma mulher falou comigo, olha, como está na Bíblia lá, né? Que a mulher chegou, pegou um monte de areia e Deus falou assim, em 2000 o mundo acabará. E a mulher jogou e falou, mais esse aqui. Deus falou amém. Então ninguém sabe quanto que é aquele monte de areia. Vai ter... E eu fiquei anos pensando que aquilo estava na Bíblia. Até o dia que eu fui pesquisar, eu falei, deixa eu ver esse texto, o contexto dele e tal, como é que é isso certinho. E que eu descobri que isso não existia. Mas aí eu quero
não é fazendo aqui prosopopeia aí, né, para a nossa igreja, não. Mas assim, eu tenho visto que o Senhor trouxe pregadores fiéis. O Senhor prega na quinta, né? Na quarta. Na quarta. O Senhor prega na quarta. O pastor Flavinho, ele tem uma mensagem cristocêntrica. O pastor Isaías tem uma mensagem cristocêntrica. Sim. E a igreja só está aumentando o número de pessoas. Então, vamos tirar os entretenimentos, vamos colocar o púlpito no centro, vamos pregar a palavra do Senhor, Cristo ressurreto, o caminho de salvação. O Senhor mesmo vai trazer uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que ela não só cresce numericamente, mas ela cresce em santidade, ela cresce em sabedoria, ela cresce em conhecimento, ela cresce na firme esperança do Senhor. Então, isso eu creio que a nossa igreja, não que os outros pastores não tenham feito isso, claro, eu sempre admirei lógico. a vida do meu pastor Márcio. Lógico. Mas assim, eu tenho visto a centralidade da cruz de Cristo sendo pregado e a igreja crescendo. O Flavinho, ele sempre comenta com a gente nas reuniões de quarta-feira, olha, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tem aumentado o número de pessoas aqui na nossa igreja. Então, o culto tem vindo mais pessoas, os decididos têm vindo mais pessoas. A gente ali acompanha os novos decididos, né? Até conduzir o batismo. Então, a gente vê dentro de um mês 1.000 pessoas se decidindo por Cristo. Pensa bem, cara, muita gente. Coisa, isso gente. porque o evangelho está sendo pregado, o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho assim, ó, vem aqui para a nossa igreja, você vai ficar rico, não. Você não ouve isso na nossa igreja, não. Isso, assim, isso é uma maravilha e é um benefício que Deus está nos dando. Que há mensagens genuínas, mensagens que são cristocêntricas, mensagens que traz de fato a pessoa a reflexão da condição moral dela e do quanto ela precisa de Cristo. Então, eu entendo que vamos deixar os entretenimentos de lado. Tem sim os momentos de lazer, os momentos de comunhão, normal, mas vamos deixar os entretenimentos de lado, baladas, não, que festas, isso aí eu acho que não deve nem ter. Eu acho que o entretenimento que a gente deve ter são entretenimentos espirituais. Né? Sem dúvida. Entretenimentos espirituais dentro da igreja, os acampamentos da igreja que são uma bênção. Trazer uma pessoa de fora um dia na igreja que seja uma bênção para a gente receber uma palavra nova. Esse tipo de coisa assim que deve ter, coisas que vão edificar. Né? Porque querer atrair o mundo, querer atrair as pessoas apresentando o mundo, a gente só vai trazer bode. A gente não vai trazer crente para a igreja. A gente só vai trazer pessoas que não são convertidas. E talvez nunca venham a ser convertidas. Vão ficar ali ouvindo. Às vezes nem convencida. Às vezes esperando uma oportunidade ou alguma coisa que é uma promessa que vai vir para ela. Uma questão financeira, uma questão de autoridade, de uma posição social, de passar num concurso, mas a mensagem que é principal Cristo morreu por você, você precisa se arrepender. Exatamente. E essa mensagem que o adolescente precisa ouvir, a criança precisa ouvir. Então eu entendo e eu faço isso já desde a eternidade. Eu sempre estudei com os meus filhos os catecismos, a Bíblia, explico para eles teologia, eu sempre fiz isso, desde pequeno. Bom, isso é fantástico. E mais fantástico ainda foi conversar com o senhor. Amém, que bênção. Muito obrigado pela sua presença. Nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora sem dúvida, batendo papo, te ouvindo, porque a conversa foi muito boa. Nosso tempo encerrou, mas o aprendizado que o senhor deixou não encerrou. Amém. Ele vai continuar e vai perdurar. Viu? Pastor Ronaldo, muito obrigado mesmo, de coração. Essa casa é sua, o senhor já é de casa. Espero que o senhor volte aqui de novo depois. Na hora que o senhor for lançar seu livro, você vem aqui lançar aqui no nosso programa. Eu tenho livro lançado, mas é de direito. Eu ainda vou lançar de teologia. Está no forno aí alguns livros. Forno. Não, lança de teologia então. O senhor vir aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus eu agradeço o convite. Foi uma bênção estar aqui. Amém. Glórias a Deus por isso. E você que esteve com a gente até agora, assistindo aqui o nosso podcast, Pode Crer, pela Rede Super de Televisão. Paz e prosperidade para a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.